gente vai se apoiar. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer algumas ponderações com os irmãos, tá? A primeira ponderação que eu gostaria de falar é em relação ao próprio tema, né? Porque muitas vezes é um tema que a gente não aborda dentro da igreja da maneira correta, quando aborda. E é um tema que mesmo que você o aborde da forma correta, se isso não for feito com muita cautela, com muita sabedoria e conhecimento, isso pode gerar um certo descontentamento por parte de alguns irmãos. Porque à medida que você aprofunda na política ideológica, filosófica e partidária, você vai descobrir que existem algumas agendas, que existem alguns objetivos que alguns partidos pretendem alcançar, que são totalmente antibíblicos, totalmente fora das Escrituras. E quando você percebe isso, você enxerga claramente Satanás agindo livremente na política. E se você vai tratar disso com uma pessoa ignorante que eu digo, gente, não é uma pessoa leiga, mas uma pessoa que desconhece aquele tema, que desconhece aquele assunto, ela tem uma tendência muito grande de se ofender, mesmo que seja verdade. Eu já passei por esse tipo de experiência, de você falar de algum tema político para alguém, pautado em fontes, em referências, em documentos, e a pessoa se sentir ofendida. No Brasil existe uma cultura onde a pessoa ela tem um certo orgulho de ser ignorante. Vou citar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, antes da gente entrar no assunto para os irmãos entenderem. Eu vim para Goiânia em 2010, eu era da cidade de Rubiataba, no interior do estado de Goiás. Quando eu vim para Goiânia em 2010, eu vim com a bagagem cultural, intelectual que eu absorvi lá na minha cidade. Uma cidade de 20 mil habitantes. E aí eu caí aqui dentro de Goiânia, né? Uma grande metrópole, uma capital. E lá no interior a gente tinha uma cultura, irmão Daniel. A cultura era o seguinte, não tem nada a ver com esse tema, mas é para os irmãos entenderem. A cultura era a seguinte: quem faz teologia não tem unção, é frio, é soberbo e é arrogante. Obrigado, irmão. Estava aí. Eu vim com essa bagagem do interior. Quem faz o curso de teologia não tem unção, é frio, é soberbo e arrogante. Eu cheguei aqui em 2010 com essa mentalidade. Lá na minha igreja não tinha ninguém formado em teologia, na igreja de onde eu vim. E as pessoas que estavam lá tinham orgulho de dizer que nunca tinha feito teologia. E aí eu vim para Goiânia com essa mentalidade. Cheguei aqui, eu me deparei com outro universo, né? Tinha pessoas mais novas do que eu, que sabiam muito mais da Bíblia do que eu, que já estavam fazendo o curso de teologia. E eu falei, meu Deus, ninguém nunca me falou sobre esse tema. E aí o pessoal chegava na igreja e falava de um tema que eu nunca tinha ouvido falar. E eu fui criado na igreja, eu vim para cá com 23 anos. E aí eu vi um universo no mundo teológico que eu nunca tinha ouvido falar. E aí quando eu fui estudar um pouquinho o assunto, eu percebi que não tem nada a ver. Você estudar teologia não te faz ficar sem unção, não te faz você ficar soberbo, faz você ficar mais humilde quando você estuda da maneira correta, não faz você ficar prepotente, arrogante, nada disso. Faz você entender que a Bíblia é um livro que para ser entendido tem que seguir regras, hermenêutica, exegese, porque se você não seguir as regras, você pode interpretá-la de forma equivocada. Então, eu percebi que eu tinha a cultura da ignorância. E muitas vezes eu percebi isso, e eu falo com amor, essa cultura da ignorância em alguns irmãos. São irmãos, são homens de Deus, mas às vezes sentem um orgulho de não ter conhecimento. Eu já percebi isso em alguns irmãos, infelizmente, aqui na igreja. A gente respeita, porque eu também já fui ignorante, em muitos assuntos eu sou ignorante,
Mas a postura que a gente deve assumir como cristão é o que o rei Salomão diz lá em Provérbios. Ele diz assim, ó, ser pronto para ouvir, mas tardio para falar. Então, quando alguém vai te falar de uma coisa que você nunca ouviu, primeiro escute, com paciência, ouça, entenda. Se tiver oportunidade, questione. E aí, depois que você entender o assunto, você pode tecer uma crítica ou se posicionar. Mas primeiro procure conhecer. Amém? Os irmãos entenderam? Política não é diferente. Eu fui entender mais sobre política de 2013 para cá. De 2013. Antes de 2013 eu não sabia o que era esquerda, o que era direita, o que era ser conservador, o que era ser liberal. Eu não sabia o que era ser socialista, eu não sabia o que era ser comunista. Eu não sabia quem era Karl Marx. Eu não sabia que tinham filósofos cristãos e políticos. Eu não entendia nada disso. Então, de 2013 para cá é que eu fui entender a influência dos cristãos no meio político. E aí a bancada evangélica no Congresso teve uma participação maior. A gente viu muitas polêmicas envolvendo o deputado Marco Feliciano, o pastor Silas Malafaia, o senador Magno Malta, a frente parlamentar evangélica, que é liderada por um deputado aqui do estado de Goiás. Enfim, eu fui entender melhor o universo político de 2013 para cá. Antes disso eu também não conhecia, né? E antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de dizer para vocês as referências bibliográficas que eu utilizei. Pode abrir aí, ó, os arquivos, Daniel, por gentileza. Eu mandei o e-mail para o Robson, os arquivos da pregação anterior, as referências, o que eu utilizei, eu mandei para o Robson, para o Clésio, para a Sanches, para mais algumas pessoas. Se você quiser obter as referências que eu tenho, é só me mandar um e-mail, eu mando os arquivos por e-mail, tá? Esse livro aqui de um autor chama Franklin Ferreira. Ele é cristão, reformado, da presbiteriana, e ele escreveu esse livro, Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. E aí ele vai dizer no livro que hoje está se criando uma ideia com base no socialismo e no comunismo, que substituiu o próprio Deus. Amém? E Deus foi substituído por um outro Deus, que é o Estado. Aí ele vai falar da idolatria de que muitos partidos políticos fazem ao Deus Estado. Um livro muito bom. Eu tenho ele em PDF, tá? Eu não tenho o original. Pode passar. Esse aqui eu tenho. Eu esqueci no trabalho hoje que eu estava anotando as referências. Se alguém quiser emprestado, eu não gosto muito de emprestar não, mas eu empresto. É o livro da política. O livro da política é da editora Globo, traz... você encontra ele lá na Saraiva, lá no Flamboyant. Eu comprei ele lá. Ele traz resumidamente e com muitas figuras todas as teorias políticas do nosso tempo. É um livro aí de 100 e poucas páginas, bem resumido, é para quem está aprendendo, para quem está dando pontapé inicial no assunto de política, tá? Pode passar. Esse aqui é o melhor, eu tenho ele também, ficou no trabalho. Esse aqui é o melhor livro que eu tenho. Ele é de um americano, Michael Sandel, professor de filosofia em Harvard. Inclusive, se você entrar no meu Face, tem uma frase lá no meu banner. A frase eu tirei desse livro aí. O cara, ele não é cristão, mas ele defende no livro que você tem direito de se apoiar na sua crença religiosa no meio político. E a gente vai falar sobre isso, né? Chama Justiça, o que é fazer a coisa certa. Aí tem 24 vídeos no YouTube de aproximadamente 40 minutos cada um, falando sobre cada capítulo desse livro. É só você colocar lá no YouTube esse título, Justiça, o que é fazer a coisa certa, que você vai ver os vídeos. Muito bons. Pode passar. Esse aqui é um livro extraordinário. Wayne Grudem, um americano, Política segundo a Bíblia. Eu usei várias referências desse livro aqui para a gente citar hoje nos slides, que é o autor mostrando princípios bíblicos que podem e devem ser aplicados pelo cristão que é inserido no meio político.
E aí ele vai desmistificar. A política é do diabo? Sim ou não? Ele vai desmistificar isso. Política não se mistura com religião? Ele vai falar também sobre isso. Nesse livro aí, eu tenho ele em PDF. Mas aqui em Goiânia, ele é de uma editora que tem sede aqui em Goiânia, Vida Nova. Então, na Jerusalém, você encontra ele, não é caro não. Se eu não me engano, é R$36. Esse livro aí, ó. Eu acho que acabou. Passa mais uma vez aí, Daniel. Não, acabou. Essa ideia a gente vai ler depois. O outro livro é esse aqui, ó, Relações Jurídicas na Bíblia, para quem faz direito, para você, Daniel, muito bom livro. O autor mostra como a Bíblia influenciou a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, muito bom. E esse outro aqui que eu vou fazer uma leitura depois, do filósofo Olavo de Carvalho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O título é um pouco forte, né? E aí ele vai falar sobre política, e aí ele vai descer a lenha no comunismo e no socialismo, né? Que a gente vai entender um pouquinho lá no final. O que é comunismo, o que é socialismo, por que os partidos de esquerda adotaram essa ideologia. Amém? Então, esses são os livros nos quais eu me apoiei para fazer o estudo de hoje, que nós vamos começar agora. Daniel, pode passar? O que a Bíblia diz sobre a política e o reino de Deus aqui na terra? A gente vai entender um pouquinho a diferença entre reino de Deus e reino terreno. E nós vamos entender que nós fazemos parte desses dois reinos. Nós estamos inseridos no reino de Deus, mas nós estamos inseridos num reino aqui na terra. Pode passar? Antes de começar o tema, é necessário Fala para quem está do seu lado aí, não converse comigo. Pode falar. Antes de começar o tema, é necessário ressaltar que alguns conceitos filosóficos e políticos não existiam nos tempos de Jesus e da igreja primitiva. É a primeira coisa. Que conceitos são esses? Olha, não existia noção moderna de Estado democrático de direito. No tempo de Jesus não existia isso. Isso ainda era uma ideia lá na Grécia, que veio a florescer muito tempo depois. Não existia uma Constituição Federal regendo as funções do Estado. Não existia isso na época de Jesus Cristo. Hoje existe. Não existiam direitos humanos e nem garantias individuais e coletivas. Estão lá no artigo 5º da Constituição. Quem faz direito aí sabe disso. Isso não existia nos tempos de Jesus. Não existia cidadania nem voto. Não existia a tripartição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. O governador fazia o que ele queria. Ele era o executivo, o legislativo e o judiciário ao mesmo tempo. A nação de Israel era uma terra sob o domínio estrangeiro do Império Romano. Em suma, o povo não participava das decisões políticas e nem escolhia democraticamente quem os governava. Como é que a gente chamaria isso hoje? Ditadura. Uma monarquia, sim, faz sentido. Mas lá no Império Britânico, nós temos uma monarquia, mas o regime é o parlamentarismo, né? Então não existia esse regime naquela época. Hoje, o mais perto que nós iríamos reconhecer seria uma ditadura, né? Um governo déspota, tirano, autoritário, porque era assim que era naquela época, né? Inclusive a esposa do rei Herodes pediu a cabeça de João Batista num prato. Ele teve que escrever alguma lei. Ele teve que pedir autorização para a Câmara, para o Senado, para pegar a cabeça do João Batista? Não, ele foi lá e mandou cortar, e cortou. Então aquela época era muito diferente de hoje. Por isso que eu trouxe essas informações aqui, né? Então, algumas pessoas falam assim, a Bíblia fala de política? Fala, mas não é nos termos que nós usamos hoje. Existem alguns princípios que nós podemos e devemos entender para exercer as nossas atividades na cidade, na cidadania, na política, tá? Naquela época não existia o mesmo conceito que nós temos hoje. Pode passar. Antes de começar o tema, ok, é o que eu tinha lido antes, no artigo 1, parágrafo 1 da Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição atual, diz o seguinte:
Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isso aqui existia nos tempos de Jesus? Foi o povo que elegeu Herodes? Foi o povo que elegeu Pilatos? Não. Hoje nós temos uma Constituição, nós temos direitos, liberdades e garantias individuais e coletivos que não existiam nos tempos de Jesus. Mas a política já existia naquela época. Era bem diferente de hoje, mas existia. Tá? Então eu quero que os irmãos entendam isso. Quando a gente vai falar de política dentro da Bíblia, a gente tem que ter essa noção de que naquela época se praticava uma outra forma de política, muito menos democrática do que a de hoje, muito menos participativa. O poder não emanava do povo, o poder emanava do monarca ou daquela nação que estava governando a outra nação. Ok? Pode passar. O que Jesus disse quando declarou: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? A gente vai começar aqui. Tá? Os irmãos conhecem essa passagem quando os fariseus vieram testar Jesus. O objetivo era que Jesus dissesse que não era lícito pagar um imposto a César, porque se Jesus dissesse isso, automaticamente ele seria um criminoso. E aí as autoridades do Império Romano poderiam vir prendê-lo e açoitá-lo, porque ele estava incentivando o povo a não pagar imposto. Mas Jesus, muito sábio, o pessoal pergunta para ele em Mateus 22, 16 ao 21, dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? E Jesus lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu usei a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. O que Jesus está dizendo de forma bem resumida nesse texto? Jesus está dizendo que todos devem cumprir suas obrigações em relação a César, que naquela época era o reino terreno, e em relação a Deus, em relação ao reino de Deus, que era o reino que ele estava representando. Portanto, como Jesus Cristo estava dizendo para todos, e não só para aqueles que fizeram a pergunta, porque a frase de Jesus vale para todos, inclusive para nós hoje, o que ele estava dizendo? A cidadania celestial não anula a cidadania terrena. O que é isso, irmão Ivan? Você aceitou Jesus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você foi selado com o Espírito Santo de Deus, você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma cidadania celestial, você faz parte do reino de Deus. Amém? Mas isso não anula a sua cidadania terrena. Você também paga imposto, você também trabalha, você também exerce sua cidadania, você também vota. Então você é cidadão do reino de Deus e você é cidadão do reino celestial. Aliás, cidadão do reino terreno. Você faz parte dos dois. Um não anulou o outro. E a pergunta que a gente faz é: qual deles é o mais importante? O próprio Jesus já respondeu sobre isso. O que deve ser levado em primeiro lugar? Pode passar, Daniel. Qual a prioridade na vida cristã? O que vem em primeiro lugar? É o reino terreno ou o reino de Deus? Mateus 6,33, Jesus responde: busquem, pois, em primeiro lugar o reino terreno, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o reino de Deus vem em primeiro lugar na vida do cristão. O reino de Deus vem antes da política. O reino de Deus vem antes do reino terreno. O reino de Deus vem antes do Estado, porque é mais importante. Ou seja, essa é a prioridade de todo cristão, o reino de Deus. Todavia, as demais coisas referentes ao reino terreno e que importam aos cristãos não devem ser ignoradas ou suprimidas, pois tais coisas também serão acrescentadas. É o que Jesus diz no texto: busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto é, incluídas em segundo plano.
Então você é cidadão do reino de Deus, mas você não anulou sua cidadania terrena. Você tem obrigações, direitos e deveres aqui nessa terra enquanto cidadão, perante o Estado, perante as leis, perante a Constituição. Os irmãos estão entendendo? Amém? Pode passar, meu irmão. Já passou. Olha o apóstolo Paulo, o que ele diz? Romanos 13, do 1 ao 7. Quem puder ler depois em casa, leia, tá? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Olha só. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Faltou colocar um E maiúsculo ali, gente, perdão. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, pois é serva de Deus para o seu bem. Quem? A autoridade. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O que o apóstolo Paulo está ensinando para nós aqui, gente? Olha só, infelizmente, alguns cristãos ensinam que a política é do diabo. Eu já ouvi isso. Hoje a gente não ouve mais, mas quando eu era lá de Rubiataba, eu ouvi muito isso, a política é do diabo. Inclusive o pastor presidente lá, era homem de Deus, ele tinha uma regra. Ele falou para todos os obreiros, falou, olha, você quer ser candidato a vereador aqui em Rubiataba? Pode ser. Mas no dia que você for candidato a vereador, você perde qualquer cargo que você tiver na igreja. Se estiver sentado aqui, vai sentar lá no banco. Eu não aceito aqui dentro da igreja. Ele era um pastor muito já de idade, muito antigo. E a mentalidade dele é que a política era do diabo e que o cristão não deveria se envolver com a política. E essa mentalidade perdurou muito tempo dentro da igreja. E dura até os dias atuais. E eu quero colocar em xeque essa afirmação. Será que a política é do diabo? Ora, o apóstolo Paulo está dizendo que as autoridades governamentais, vereadores, prefeitos, essas autoridades, o cargo, foi instituído pelo próprio Deus. Como é que é do diabo? Se o apóstolo Paulo está falando que é Deus quem institui. Eu não posso dizer isso. Outra, se a política é do diabo, qual versículo na Bíblia ou qual texto bíblico dá a entender isso? Que a política é do diabo? Não tem. Muito pelo contrário, o que tem é esse texto. E tem alguns outros mais. Pode passar? Mateus 5,13. 5 do 13 ao 15. Vocês são o sal da terra. Jesus falando para os discípulos. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, vamos falar em um lampião, uma lanterna, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ela ilumina a todos os que estão na casa. Jesus está falando do que aqui? Que os cristãos, eles estão em evidência, eles devem estar em evidência no mundo. De que forma? Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aonde? Diante dos homens. Mas como é que se dá isso? Vamos aprofundar mais? Filipenses 2,15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Lá em Mateus 5, Jesus diz diante. E ali em Filipenses o apóstolo Paulo diz no meio. Diante e no meio. Pode passar, Daniel. O que esses textos bíblicos nos ensinam? E nos ensinam que as escrituras nos ensinam, nos textos supracitados, que o cristão é luz do mundo. Portanto, a luz deve brilhar diante dos homens e no meio deles.
Isso significa que o cristão deve ser o modelo de Cristo onde quer que ele esteja inserido, seja em casa, seja na igreja, na escola, na universidade, no trabalho, nas artes, nas ciências, na cultura e na política também. É claro. Onde quer que você esteja, você deve brilhar, você deve transmitir aquilo que você recebeu de Cristo. Se você está fazendo isso, glória a Deus. Se não está fazendo, devia fazer. E eu falo isso para mim também. Amém? Então nós devemos brilhar aonde? Dentro da igreja? É o que ele está dizendo? Brilhem dentro da igreja, nas quatro paredes da igreja. Não, não é isso que ele está dizendo. É lá fora. É no mundo. É nas atividades diárias das quais você participa. É lá que você tem que brilhar. No meio deles. Diante deles. Os irmãos estão entendendo? Como podemos influenciar? É uma pergunta. Eu faço para você uma pergunta retórica, você responde para si mesmo. Como é que nós vamos influenciar o mundo? E como é que nós podemos ser chamados de luz do mundo e sal da terra, se nos tornarmos cidadãos alienados política e socialmente? Como é que você vai ser sal e luz se você é alienado do que está acontecendo à sua volta? Se você é alienado do que está acontecendo na política, se você é alienado do que está acontecendo na sociedade, se você é alienado do que está acontecendo, enfim, até mesmo dentro da igreja. Como? Não tem como. Você precisa participar também da esfera política, e nós vamos entender isso mais. Pode passar, Daniel. O que Paulo ensina ao jovem Timóteo? Veja bem, 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Antes de tudo, recomendo, quem recomenda? Paulo, a Timóteo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. E aí ele especifica, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Devemos orar por nossas autoridades. Quais? As governamentais. Quando eu cheguei atrasado, o irmão estava orando pelo poder judiciário, executivo, legislativo. Glória a Deus. Nós estamos cumprindo o aconselhamento do apóstolo Paulo para Timóteo. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? É louvável e altamente recomendável que oremos pela paz e pelo bem-estar social da nossa nação. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Almejando um processo político sadio e governantes justos. Nós brasileiros sabemos a falta que isso faz, né, gente? Nós, com exceção da Venezuela, acho que nós somos um dos povos da terra que mais sabe o que é isso. Isso agrada a Deus e contribui para a propagação do Evangelho. Porque quando o governo é justo, democrático, quando o governo se pauta em leis, isso é bom para a igreja, porque nós temos espaço para crescer. Agora, se o governo é tirano, se é um governo ditador, se é um governo autoritário, ele começa a restringir as liberdades, inclusive a nossa, de pregar o Evangelho. Então é bom que nós oremos para que o país esteja sempre em paz e as autoridades sejam sempre abençoadas. É o aconselhamento bíblico. Amém? Isso é Bíblia, meus irmãos. Isso aqui é Bíblia, não é minha opinião, não é o que eu acho, é o que está escrito na Bíblia. Pode passar. 1 Pedro 2, do 13 ao 14. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade, constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, né? Então nós vemos que se as autoridades são constituídas por Deus, nós devemos respeitá-las, ok? É claro que essa regra, que é uma regra geral, tem também uma exceção, porque toda regra tem sua exceção. Qual é a exceção? O próprio apóstolo Paulo, aliás, Pedro,
eles foram castigados lá no livro de Atos, a palavra de Deus diz, e aí as autoridades disseram para eles não anunciar mais o evangelho lá em Jerusalém e nas regiões da Galileia. E aí o que Pedro diz? Me importa obedecer mais a Deus do que aos homens, porque a pregação do evangelho era uma ordenança direta de Jesus. Então você só vai entrar em conflito com o Estado quando o Estado entrar em conflito com a Bíblia. Amém? E mesmo não tendo acatado as leis, a lei da autoridade daquela época, eles ainda foram respeitosos com eles. Eles continuaram pregando o evangelho, mas ninguém foi lá na porta das autoridades fazer protesto, quebrar vidro e pôr fogo lá, igual a gente vê hoje em dia. Porque se fizesse isso naquela época, morria a fio de espada, né? E acabaram não escapando mesmo, né? Em linhas gerais, devemos honra e obediência às autoridades governamentais, pois foram instituídas por Deus e servem a Ele no plano maior da história. Isso não significa que não possamos discordar, foi o que eu acabei de dizer. João Batista confrontou Herodes, que era uma autoridade. Daniel exortou a Nabucodonosor, é só ler o livro de Daniel. A democracia é feita com a participação popular e há espaço para a discordância. Ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, ou com a minoria, ou com a maioria. Mas esta deve se manifestar a partir de processos legítimos da própria democracia, de modo pacífico e respeitoso, como convém a cristãos que professam o nome de Cristo, que amam e oram pelo próximo e confiam em Deus, mesmo quando o mal prevalece. Então eu posso sim discordar da autoridade, mas eu tenho que respeitá-la. Ok? Eu não vou sair por aí quebrando tudo e querendo matar político. Isso aí não convém para cristão. Até aqui está claro? Pode parecer um pouco pesado, irmãos, mas é um estudo. E o meu objetivo é que você saia daqui com a consciência aperfeiçoada em relação a esse assunto. Pode passar, Daniel, por gentileza. A igreja e o Estado. Eu queria chegar nessa parte. Qual a função do Estado laico? Quem já ouviu falar essa expressão, Estado laico? Levanta a mão aí. Estado laico. A igreja e o Estado, qual a função do Estado laico? Pode passar aí, Daniel. O Estado laico na prática. Eu não vou me ater a conceitos filosóficos, a quando foi que esse conceito surgiu na história moderna. Eu vou fazer um resumo prático do que é o Estado laico. É o que está escrito ali, ó. Foi o que eu fiz. O que é o Estado laico? O Estado não possui uma religião. De forma bem resumida, é o Estado que não tem religião. Por que isso, irmã? Eu não sei se os irmãos sabem, mas até o final do século XVII, início do século XVIII, o catolicismo foi a religião oficial do Brasil. Vocês sabiam disso? Você só podia professar uma religião, só o catolicismo. Aí depois, com a influência europeia da Reforma Protestante, é que isso mudou. Hoje o Estado não tem uma religião oficial, ok? Mas ele não ter uma religião, isso não significa que ele é contra as manifestações religiosas. Muito pelo contrário, o Estado democrático de direito, que é laico, protege o direito à liberdade de crença religiosa. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, no inciso 6 e no inciso 8. Diz assim, ó: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Nós estamos aqui protegidos pela lei. Na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Você é cristão, vive no Estado laico, e o Estado laico defende a pluralidade religiosa. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Isso acontece muito em sala de aula, e às vezes você vai debater com um ateu, e aí eles vão
querer questionar, e às vezes quando eles observam e veem a participação ativa da bancada evangélica, eles vão dizer assim, mas o Estado é laico. E aí na sala de aula você fala assim, eu não concordo com isso porque isso aí vai contra o meu princípio bíblico, aí o professor olha para você e fala, mas o Estado é laico. Eu já ouvi isso demais no ambiente de trabalho, dentro da sala de aula e até no meio familiar. Uma vez eu ouvi um rapaz da nossa família dizer o seguinte, olha, o pastor, ele tinha que pregar só dentro da igreja. Ele tinha que ser proibido de pregar na rua. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque o Estado é laico. Ele usou esse argumento. Como se o Estado laico proibisse manifestações públicas da nossa religião. E muito pelo contrário, o Estado laico garante que você expresse a sua crença, aonde quer que você esteja, seja ela política, religiosa ou filosófica. Então, se você levantar dentro da sua sala de aula e falar, olha, eu acredito em Jesus, acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, e alguém falar assim, mas o Estado é laico, e você fala, e daí? E o que tem a ver? A maioria das pessoas não conhece o significado, irmão Daniel, e utiliza isso para que nós, como igreja, não demos a nossa opinião. Isso tem sido utilizado para impedir os cristãos de participar ativamente da política, da educação e do meio social. E não tem nada a ver, é exatamente o contrário, é por conta do princípio do Estado laico que eu tenho liberdade de falar de Cristo aonde quer que eu esteja. Seja dentro de uma sala de aula, seja na universidade, seja no ambiente de trabalho, eu sou livre para expressar a minha opinião. E eu estou garantido pela Constituição Federal. No dia que o seu professor esquerdista, no dia que aquele seu colega seu vier com essa conversa fiada de Estado laico, mostra isso aí para ele, que é um analfabeto que não sabe de nada. Desculpa a expressão, mas é essa. Quando vierem com esse argumento do Estado laico, quando alguém já usa esse argumento, eu sei que é ignorante, né? Mostra o artigo 5º da Constituição para ele. Você tem o direito de falar de Jesus onde quer que você esteja. Pode passar, Daniel. O princípio da separação entre igreja e Estado, que é o princípio do Estado laico, e a denominação Estado laico, não significa Estado ateu, ou sem influência religiosa. Por quê? Porque a influência religiosa está presente em toda parte, pois o homem é um ser religioso, e isso também é parte da sua constituição como ser político e consciente. Você não pode dizer para a pessoa, olha, dentro de tal ambiente, dentro dessa sala de aula, dentro desse lugar, você não pode se expressar religiosamente. A pessoa não tem base jurídica para te dizer isso. O Estado é laico, mas o povo não é laico. As pessoas não são laicas. As pessoas geralmente têm religião. Segundo o IBGE, 2010, 86,4% dos brasileiros são cristãos. Eu fiz uma pergunta uma vez no YouTube, ninguém soube responder. Eu entrei numa página da ATEA, aí eu inclusive fui bloqueado lá, na página do Facebook, e perguntei lá assim, olha, se eu sou cristão e não posso participar da vida política, quer dizer que 86,4% dos brasileiros também não podem, que também são cristãos. Então quer dizer que quem vai definir o rumo do Brasil é 15% dos brasileiros só? Porque é isso que esse argumento falacioso nos conduz a interpretar. Eu sou cristão, mas eu tenho direito de me posicionar baseado na minha crença. Eu posso chegar lá e falar assim, olha, eu não concordo com aborto nem com casamento de gay, porque esse livro aqui proíbe. Vocês vão fazer o quê? Vão queimar ele? Vocês vão rasgar a Constituição? Então você tem que ter consciência. E aí a gente vai ver daqui a pouco a influência dos cristãos no Ocidente na criação das leis. Daqui a pouco. O Estado é laico, mas a política não é laica. A política não é laica. Por quê? Porque ela representa as crenças, os valores, as convicções e os valores, de novo, que era para ser princípios ali, de um povo ou de um grupo social. Então o Estado é laico, mas a política não é. Vocês entenderam?
A política não é laica, porque todo mundo que entra para participar da política está baseando a sua cosmovisão, a sua interpretação social numa crença, num valor. Tem gente que apoia em Karl Marx, tem gente que apoia em Antônio Gramsci, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É o que diz a palavra. Nós estamos apoiados na moral judaico-cristã, que ajudou a construir o Ocidente. E nós vamos entender isso mais. Pode passar, Daniel. Essa parte aqui é muito linda. Quando eu peguei as referências, gente, a influência do cristianismo e dos cristãos na política é gigantesca. Todos os conceitos jurídicos do nosso tempo têm alicerce no cristianismo. E muitas vezes aquele cara ateu, aquele professor esquerdopata, quer passar por cima disso e jogar na sua cara que é o cristianismo é o pai de todas as mazelas da sociedade, da idade das trevas, e da perseguição, e da escravatura, e da perseguição aos gays, enfim. Quer jogar um monte de coisa nas costas do cristianismo que não tem nada a ver. Vamos entender, eu tomei muito cuidado para pegar as referências bibliográficas corretas, para a gente entender um pouquinho da influência histórica dos cristãos na política. Pode passar? Antes de mais nada, a gente precisa entender o seguinte, que o cristão ele tem um estímulo bíblico para praticar o bem, tá? Efésios 2, do 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos o quê? Para fazermos o quê? As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus, nos chama a fazer o bem neste mundo, e uma maneira de fazer o bem é influenciando leis políticas para o bem. Você pode sim ser político e fazer o bem. Você pode sim entrar na política e fazer o bem e ser cristão. Essa mentalidade que o cristão não pode ser político é errada, é equivocada. Pode passar, Daniel. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Eu fiquei admirado quando eu fui pesquisar isso aqui, tá? A referência está embaixo. Há exemplos de cristãos influenciando governos ao longo da história. Alguns historiadores da ciência, como aqueles nomes lá que eu não sei nem pronunciar corretamente, têm argumentado que a igreja teve uma influência positiva e significativa no desenvolvimento da ciência, e que sacerdotes cientistas, muitos dos quais jesuítas, estão entre os luminares na astronomia, genética. Lembra das leis de Mendel aí, quem estudou? Geomagnetismo, meteorologia, sismologia e física solar, tornando-se alguns dos pais dessas ciências. E eram quem? Cristãos, influenciando a ciência, a sociedade e o bem comum. Cristãos. Vamos ver mais alguns, pode passar. A formação da civilização ocidental, influenciada pelo cristianismo. O papel do cristianismo na civilização ocidental tem sido estreitamente interligado com a formação da história e da sociedade ocidental. Através de sua longa história, a igreja tem sido uma fonte importante de serviços sociais, como a educação, visto que várias universidades do mundo foram fundadas pela igreja. A primeira universidade do mundo, de Coimbra, em Portugal, foi fundada pela igreja. Oxford, Harvard e Yale foram fundadas por cristãos, centros acadêmicos entre os melhores do mundo, fundados por cristãos. Como é que cristianismo e ciência, como é que cristianismo e política não se misturam? Mistura sim, e gera uma mistura positiva para a sociedade.
A igreja incentivou os cuidados médicos e serviços de bem-estar, teve influência em termos econômicos, a inspiração para a cultura e a filosofia, e elemento influente na política e religião. Engenharia, matemática avançaram, e isto refletiu-se através da transformação da arquitetura na Idade Média. De várias maneiras, tem procurado afetar atitudes ocidentais para o vício e a virtude em diversos campos. Influência do cristianismo. Pode passar, Daniel. A Bíblia e os direitos humanos. A Bíblia e a teologia cristã também influenciaram fortemente filósofos ocidentais e ativistas políticos. Os ensinamentos de Jesus, como a parábola do bom samaritano, estão entre as fontes importantes para as noções modernas de direitos humanos e medidas do bem-estar, habitualmente fornecidas pelos governos do Ocidente. A Bíblia, os cristãos influenciaram a criação dos direitos humanos. Isso é lindo demais, igreja. Pode passar. A contribuição do cristianismo nas leis civis do Ocidente. O cristianismo desempenhou um importante papel na extinção de práticas como o sacrifício humano, a escravidão, o infanticídio e a poligamia. Ele, em geral, afetou o estatuto das mulheres, condenando o infanticídio. Bebês do sexo feminino tinham maior probabilidade de serem mortos. O divórcio, o incesto, infidelidade, poligamia, controle de natalidade, aborto e defendendo o casamento. Cristãos, Bíblia, cristianismo influenciando as leis ocidentais. Pode passar. A influência cultural da igreja. A influência cultural da igreja tem sido muito grande. Festas como a Páscoa e o Natal são marcados universalmente como feriados. O calendário gregoriano do Papa Gregório XIII foi adotado internacionalmente como calendário civil. E o próprio tempo é medido pelo Ocidente a partir da data prevista no nascimento do suposto fundador da igreja, que é Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré. Então, a cultura ocidental está profundamente interligada com o cristianismo. Não dá para desassociar uma coisa da outra. A política também. Pode passar, Daniel. A influência abolicionista e antirracismo dos cristãos. Nos Estados Unidos da América, a campanha contra a escravatura foi liderada por abolicionistas. Cerca de 2/3, eu já vi muita gente criticar, falando que a igreja nunca falou nada contra a escravidão. Eu já vi muita gente criticar isso, e é mentira. Os abolicionistas na Inglaterra e nos Estados Unidos, a maioria deles eram cristãos. E aqui está um dado. Cerca de 2/3 desses líderes eram clérigos cristãos, que pregavam política do púlpito. E pregavam que a escravatura era um erro e que as leis da nação tinham que mudar. Pregava dentro e fora da igreja que as leis tinham que mudar, pois tais práticas eram contrárias aos padrões morais de Deus nas Escrituras. Mais recentemente, em nossa história, o reverendo Martin Luther King, que foi um pastor batista, ele pregava a partir da Bíblia que as leis tinham que ser mudadas para proibir a segregação racial nos Estados Unidos. Cristãos influenciando a criação das leis, pregando dentro e fora da igreja que as leis tinham que mudar. Eu li um livro uma vez, eu não me lembro o nome agora, falando sobre o Abraham. O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro de 1930, o autor já até morreu. Ele escreve assim no livro: os abolicionistas cristãos, lendo os textos da Bíblia, lá em Joel 2, fala assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem conhece essa passagem? Passagem muito conhecida. E aí lá fala dos servos, dos velhos, das crianças, e, fala assim, e lá fala assim: até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. E aí eles começaram a perguntar assim: peraí. A concepção que se tinha era que o escravo não era humano. Ele era inferior, ele era uma espécie de animal. E aí,
Eles leem em Joel que o servo, que é sinônimo de escravo, ia receber o Espírito Santo. E aí eles começaram a se indagar assim: olha, peraí, se ele vai receber o Espírito Santo, então ele não é um animal, ele não é inferior, ele é igual a mim. Veio do cristianismo. Vocês sabiam disso? Uma interpretação cristã com base em Joel 2. E aí eles começaram a perceber que aquelas pessoas que eram escravas eram iguais a eles e não inferiores. Eram iguais. E portanto deveriam ser tratadas como iguais. E aí os cristãos lideraram na Inglaterra e nos Estados Unidos o movimento abolicionista. E aí uma meia dúzia de ateu, cristofóbico, bibliofóbico, teofóbico, antiteísta, vem dizer para nós que foi por causa do cristianismo que teve escravidão durante tanto tempo. E vieram o movimento abolicionista veio da interpretação cristã de Joel 2. Olha a influência. Isso é bonito demais, igreja. Estes são apenas alguns exemplos de cristãos influenciando o governo para o bem e ajudando a reescrever a própria história do mundo a partir do quê? Das Escrituras. Por que não pode ser político? Por que não pode? Se historicamente os cristãos influenciaram o mundo. Pode sim, e deve. E não tem que ter vergonha não. Olha lá, a presença dos cristãos na área científica. No artigo de 2005 eu peguei. Os cristãos são cerca de 33% da população mundial. Em se tratando do prêmio Nobel, quem já ouviu falar no prêmio Nobel aí? De 1901 até o ano 2000, os cristãos foram ganhadores de 65,4% de todos os prêmios. Cristãos igual eu e você, meu irmão. 78,3% ganharam o prêmio da paz, 72,5% em química, 65,3% em física, 62% em medicina, 54% em economia, 49,5% em literatura. Cristão, igual eu, igual você. Mas para algumas pessoas a política é do diabo. E para algumas pessoas o cristão não deve se envolver com política. E eu estou mostrando para vocês que a história revela que não é bem assim. Os cristãos sempre participaram ativamente do meio científico e do meio político. E se hoje está desse jeito é por causa da ausência dos cristãos e não por causa da presença deles lá. Aí aqui a pregação, o ensino vai mudar o tom. E antes da gente entrar nesse tom, a minha principal função, o meu principal objetivo era fazer você entender a influência dos cristãos na política. E aqui foi bem resumido, tem coisa demais, gente. Vocês entenderam até aqui? Eu sei que às vezes fica difícil dar um glória a Deus, um aleluia, mas eu acho que vocês entenderam até aqui. Quando eu fui montar os arquivos, eu me perguntei o que eu ia fazer. Se eu ia falar da influência dos cristãos na política, ou se eu ia falar das agendas anticristãs na política. E aí eu preferi falar da participação dos cristãos na política, historicamente. E eu reservei esse tempo final para falar sobre isso aqui. Quais são as agendas políticas e anticristãs vigentes no Brasil? E aí eu vou falar de forma resumida, de forma bem direta. Eu vou ler apenas 2 documentos, tá? Um está nesse livro aqui na página 121 e no slide que o Daniel vai colocar ali agora. E aí eu quero fazer isso, quero que os irmãos prestem muita atenção no que eu vou dizer. Tá meio ruim para enxergar aí, não tá? É ali, né? Deixa eu desligar lá. Já tinha que ter desligado, eu esqueci, né? Melhorou? Gente, hoje no Brasil o que predomina são partidos de esquerda. Infelizmente no Brasil não tem nenhum partido de direita.
Existe partido de centro-esquerda e de extrema-esquerda e de extrema-esquerda. E o que é isso? Os partidos de esquerda são os partidos que se apoiam na ideologia comunista, socialista ou marxista, que são sinônimas. Esses partidos geralmente têm uma bandeira vermelha, na cor vermelha, tá? Às vezes amarela, mas na maioria das vezes é vermelha. Eles usam alguns símbolos, como estrelas, cutelos e machados, martelos, tá? E a foice. São esses os símbolos que esses partidos costumam utilizar. Esses partidos estão baseados no pensamento marxista. E eu peguei uma referência, não está nem dando para ler aqui, é do Karl Marx e do Engels, no livro Manifesto do Partido Comunista, que foi o livro que deu o pontapé inicial nessa forma de pensar. Ele diz o seguinte, eu publiquei isso aqui em setembro do ano passado, lá na minha timeline, no Facebook, eu trouxe para os irmãos verem. Um cristão pode ser ao mesmo tempo um bom cristão e um comunista convicto? Aí eu coloquei duas frases, uma de Jesus. Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma frase de Jesus bem conhecida. E aí Karl Marx escreve aquilo ali no livro dele, olha só, presta atenção. Mas o comunismo quer abolir essas verdades eternas. Vou repetir. Mas o comunismo quer abolir essas verdades eternas. Quer abolir a religião e a moral. E em lugar lhes dar uma nova forma. E isso contradiz todo o desenvolvimento histórico anterior. Eu tirei essa referência lá do livro do Karl Marx. E esse cara, o Karl Marx, eu nem trouxe foto dele, que é um cara muito feio, um cara barbudo, cachaceiro. Ele escreveu esse livro lá no século 1800, eu não lembro o ano agora. Ele percebeu que a sociedade da sua época tinha 4 pilares. Presta muita atenção nisso, que isso aqui agora não tem não é uma pregação, é um ensino. Tinha 4 pilares a sociedade: moral judaico-cristã, economia capitalista, filosofia grega e direito romano. Na cabeça dele, a sociedade tinha esses 4 pilares. E naqueles que seguiam a ideologia dele. E ele acreditava que para você construir um novo mundo, um novo ser social, um super-homem, você tinha que destruir essas 4 bases da sociedade. Você tinha que destruir a economia capitalista, a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. E aí ele escreveu uma frase assim, ó: a religião é o ópio do povo. A religião predominante na época dele era o catolicismo. Ele acreditava que o catolicismo era uma droga, que o ópio é uma droga que causa anestesia, né? Tem um efeito anestésico. E aí ele acreditava que a classe proletariada, que eram os trabalhadores, tinham que promover uma revolução para tirar a economia das mãos dos opressores, dos ricos, dos abastados, que naquela época era a burguesia. Só que ele pregava esse tipo de revolução como uma revolução armada, tinha que matar. E aí muitos comunistas que se apoiaram em Karl Marx fizeram coisas absurdas. É só estudar, tem um livro que chama O Livro Negro do Comunismo. Um livro de quase 2.000 páginas que mostra os terrores que esses caras fizeram. Mais de 100 milhões de mortos na China comunista, na antiga União das Repúblicas Sociais Soviéticas, no Camboja, em Cuba, aqui do Fidel Castro, na Coreia do Norte, que é o país que mais persegue cristãos hoje. E aí essa ideologia, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi reformulada. Um membro do Partido Comunista da Itália, o nome dele era Antonio Gramsci, ele pegou a ideologia do Karl Marx e falou: a ideologia está certa, só que o método de aplicação está errado. Não é pela força, é pela cultura. E aí ele faz uma ruptura. Antes dele virou o marxismo clássico, que era mais violento, e depois dele virou o marxismo cultural. E aí o que o marxismo cultural prega? Que não é pela violência que se impõe a revolução, mas é pelos meios de produção da cultura. E aí o que ele diz? Ele diz o seguinte: se você é marxista, comunista, socialista,
você tem que entrar na política, na imprensa, nos meios de produção de comunicação, na igreja e transformá-los a partir de dentro, produzindo uma nova cultura, uma cultura que odeie a economia capitalista, liberal, uma cultura que odeia a filosofia grega, uma cultura que odeia o direito romano, uma cultura que odeia a moral judaica cristã. Então hoje, quando você liga a televisão e vê um cara zombando do cristianismo, zombando, falando que esse mundo é assim por causa do capitalismo e outras coisas mais, você pode ter certeza que ele está apoiado na ideia desse cara, Karl Marx. Espera aí só um pouquinho, irmão Daniel. Meu tempo já está esgotando. Então, igreja, essa ideologia foi adotada por grande parte dos partidos aqui no Brasil. Um deles é o PT. Eu votei no PT 2 vezes. Eu votei em 2002, a primeira vez que eu votei no Lula. Em 2006 eu também votei no Lula. Só em 2010 que eu mudei meu voto, né? E eu tenho certeza que metade dos evangélicos votam, e ainda vão votar, e eu tenho até pena disso, se ele chegar a ser eleito o ano que vem. E eu lamento muito por isso, porque eles vendem uma propaganda o seguinte: nós lutamos pelo povo, nós somos do povo, nós queremos abençoar o povo. Mas em contrapartida, o que eles têm feito nos bastidores é algo terrível. PT, PSOL, PCdoB, PSTU, PSB, que é o partido do Vanderlan. Eu não sei o que o Vanderlan foi fazer naquele partido até hoje. E tem um monte de cristão analfabeto filiado naquele... Meu Deus, quase que eu xinguei. Se você entrar no site do PSB, no site, lá tem um campo busca. Digita lá dentro identidade de gênero. Você vai ver o partido PSB defendendo casamento de gay, identidade de gênero, aborto e um monte de outras coisas mais. Pois é. Então, meu amigo, quando você ouvir falar partido social, partido da causa sindical, bandeira vermelha, é filiado a essa imundícia aqui. Eles vendem para fora que estão ajudando o povo, que estão do lado do povo, que vão ajudar o povo, que estão lá para abençoar o povo, para ajudar. E aí alguns vão dizer assim: Ivan, mas o Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Basta ver o que o Lula já fez. É verdade. Em muitas áreas ele foi bom mesmo. Só que agora nós estamos pagando o preço. Em um determinado ponto ele realmente foi bom, mas em outro ele foi o pior que já existiu. Vocês sabem, eu estava lendo uma reportagem no O Globo. Lá, as notícias saem tudo lá primeiro e o site copia tudo de lá. Sabe quanto que se estima que foi desviado durante o governo Lula e o governo Dilma? Petrolão, Mensalão, BNDES, todos os escândalos, Lava Jato. Sabe quanto que se estima? 600 bilhões. Quase 600 bilhões. Aí lá na reportagem fala que 1,3% disso já foi recuperado. Mas eles estimam que a grande maioria nunca vai ser recuperado. Aí eu pergunto para você, foi bom por um lado, mas arrebentou por outro. Eu tinha dito aqui num culto, acho que no culto anterior, é igual você fazer um pacto com o diabo, meu irmão. Você vai lá no sacerdote do Satanás e faz um pacto com ele para ficar rico. E fica mesmo. E ganha casa, e ganha carro, mas você está vendendo sua alma e seu futuro para ele. Foi o que muitas pessoas fizeram quando votaram no Lula. Ganhou casa, ganhou carro, ganhou prosperidade, mas olha o que está acontecendo agora. Olha o que aconteceu com a política e com a moral política no Brasil. Ninguém acredita mais em político. Então foi bom por um lado? Foi, mas destroçou o outro lado. A moralidade pública foi lá no esgoto, acabou, zerou. Então eu não vim dizer para você em quem que você tem que votar. Eu não vim fazer campanha eleitoral para ninguém. Eu vim dizer para você para tomar muito cuidado com quem que você vai votar em 2018. Porque lá existem pessoas que estão
comprometidas com aborto, estão comprometidas com o cerceamento da liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, estão comprometidas com identidade de gênero, estão comprometidas com coisas terríveis. E nós é que colocamos eles lá pelo voto. Eles não entraram lá sem nosso voto. É o nosso voto que coloca eles lá. E é muito triste saber que um cristão está votando num ser humano desse. Cuidado, igreja. Cuidado. Eu, para votar num candidato, eu tenho que conhecer ele muito bem. Eu entro lá no site da Câmara, câmara.org, câmara.gov. Você entra no link do candidato e lá você marca uma caixa e põe seu e-mail. Todas as audiências que o candidato foi, tudo que ele fez, todos os projetos que ele votou, todas as audiências que ele faltou, no final do mês chega um relatório no meu e-mail, falando tudo que ele fez. E aí eu marquei de uns 12 candidatos lá que eu acompanho. Todo mês chega um relatório lá falando o que ele fez, o que ele não fez, o que ele deixou de fazer, o que ele não deixou de fazer. Porque eu tenho que saber exatamente quem eu estou colocando lá, porque nos tempos de Jesus não existia isso. Hoje é você que coloca lá. É responsabilidade sua. O poder é do povo que elege representantes para representá-lo lá. Bolsonaro? Então, amado, vamos ficar de pé para a gente encerrar. Já passou do tempo, já estourou. Meu objetivo, amados, era fazer um culto instrutivo. Você quer falar alguma coisa, irmão? Tem que ser rápido. O irmão Daniel queria falar alguma coisa também. Não dá tempo. Faz pelo WhatsApp. Vamos fazer pelo WhatsApp. Eu queria ter terminado 9 horas, ainda estourou. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esses partidos, é só entrar no site e baixar o estatuto. Aí lá no estatuto você vai ver com todas as nojeiras, todas as imundícias que esses partidos estão comprometidos. E tem cristão votando. Votando por ignorância, porque não conhece, não sabe. Acredita no que sai no Jornal Nacional, acredita no que sai no Popular e não vai fazer uma investigação mais profunda. Então eu vou repetir, não vim dizer em quem você tem que votar. Eu só vim dizer para você tomar cuidado em quem você vai votar. Lá hoje tem candidatos cristãos, sim, que são confiáveis, sim, que estão fazendo um trabalho fenomenal, sim. A mídia está descendo a lenha, está criticando, está caluniando, está difamando, mas é homem de Deus que está lá. Graças a Deus eu sei quem são. E eu espero que você também seja, que você também conheça. Passe a acompanhar. Passe a tratar essa questão política com mais carinho. A política não é do diabo, não. As autoridades foram constituídas por Deus e nós temos o dever de influenciar essa sociedade. Politicamente, cientificamente, moralmente, espiritualmente, é dever nosso como igreja. E nós não podemos nos excluir dessa função. Amém? Vamos orar pelo Brasil? Meu Deus, meu Pai, nós fazemos um clamor agora, Deus. Aqui está o teu povo, a tua igreja, essa é a tua nação, Deus. O Senhor tem levantado homens, meu Pai, é verdade. Homens que o Senhor escolheu e chamou. Mostra para o teu povo, Deus, quem são essas pessoas. Abre o olho das suas ovelhas, Deus, para que eles saibam em quem votar, quem eleger, quem escolher. Abra o olho do povo, meu Deus. Não deixe o povo ser enganado por promessas demagógicas, mentirosas. Não deixe o seu povo votar em candidatos que hoje prometem, mas amanhã vão fazer leis contra os nossos princípios. Abre o olho do seu povo, abre o olho da tua igreja, Deus. Nos conscientiza. Desperta em nós a curiosidade para saber o que está acontecendo, em nome de Jesus. Porque nós sabemos que vai ficar pior, mas nós sabemos que nós também temos que fazer a nossa parte, enquanto cidadãos do reino de Deus, enquanto cidadãos aqui nessa terra. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, meu Pai. Nós te pedimos. Amém?